Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de trabalhar brevemente com o princípio de indução finita. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça os 3 Cs. O primeiro C, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. O segundo C, que é comentar, ou seja, utilize a área de comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões a respeito de outros assuntos ou outras melhorias que você gostaria de ver neste canal. E, caso você goste desse vídeo, vou pedir que você faça o terceiro C, que é compartilhar. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele colega que queira aprender um pouco mais de matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que aparecer um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é trabalhar brevemente com o princípio de indução finita, também conhecido como indução matemática. Inclusive, há um vídeo neste canal que aborda a indução matemática, mas com um enfoque um pouco mais aprofundado, um pouco mais avançado. A ideia aqui, neste momento, é trabalhar com indução finita ou indução matemática, mas com um enfoque um pouco mais elementar, mas para explicar por que esse princípio foi concebido e principalmente apresentando exemplos de como utilizá-lo. Portanto, sem mais delongas, passemos aos nossos estudos. Quando nós estamos falando em indução, ou seja, generalizar um determinado fato a partir de uma observação, nós podemos, num primeiro momento, fazer aquilo que nós chamamos de indução vulgar, que pode inclusive conduzir a sérios enganos na matemática, ou indução galinácea, também é chamado assim. O termo galinácea vem da seguinte historinha. Você tinha uma galinha que estava numa granja, e aí ela tinha receio de que pudesse acontecer algum mal com ela. Então, quando o dono da granja aparecia para dar comida para os animais, a galinha ficava bem longe dele e esperava ele retornar para casa antes de se aproximar do comedouro, para então ela poder se alimentar. E ela foi fazendo isso no primeiro dia que ela chegou na granja, no segundo, no terceiro, no quarto e assim por diante. Lá pelo 20º dia, já entendendo que não acontecia nada de errado com ela, ela não esperava o dono da granja ficar tão longe assim. É claro que ela ainda não chegava perto dele, mas o que acontecia era, ele chegava, jogava comida, e quando ele estava começando a caminhar de volta para casa, a galinha já ia lá, se aproximava e ia comer. E assim foi no dia 21, 22, 23, 24, até chegar ao dia 50. No dia 50, ela já nem esperava mais o dono da granja começar a retornar. Bastava ele chegar e jogar comida que ela ia na direção dele. E assim foi, dia 51, 52, 53, 54, 55. Lá pelo dia 90... não tendo acontecido nada com a galinha, ela já nem esperava ele jogar comida. Bastava o dono da granja aparecer na porta com um saco de ração, ela já corria na direção dele. E assim foi, dia 91, 92, 93, até o dia 99. No dia 100, a galinha viu o dono da granja vindo, ela foi em direção a ele, achando que iria comer, e o que ele fez foi pegar a galinha pelo pescoço, botar numa panela e fazer uma canja com ela. E aí, o ensinamento que se quer tirar dessa história é o seguinte: não é porque você vê algo acontecendo repetidamente que ele acontecerá
para sempre. É preciso algum método para você ter certeza de que aquilo que você está observando de maneira consecutiva pode ser generalizado. A indução vulgar, nesse sentido, é a mesma ideia da galinha. Você vê alguma coisa acontecendo de maneira consecutiva e passa a pressupor que isso vai acontecer sempre. Para ficar mais clara essa ideia de indução vulgar na matemática, vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu vou considerar a relação y igual a 2 elevado a n mais 1. E essa relação vai estar definida para todos os números naturais. Aqui, neste caso, eu estou considerando zero como número natural. Então, veja, se n for igual a zero, o meu y vai ser da forma 2 elevado a 2 elevado a zero mais 1. Perceba que 2 elevado a zero é 1. Então, isso fica 2 elevado a 1 mais 1. 2 elevado a 1, 2 mais 1 igual a 3. E perceba que 3 é um número primo. Agora, se ele for igual a 1, então a expressão fica 2 elevado a 2 elevado a 1 mais 1. 2 elevado a 1, 2. Então, eu teria 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. E 5, por sua vez, também é um número primo. Agora, se ele for igual a 2, então a expressão se torna 2 elevado a 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4, então eu tenho 2 à quarta mais 1. 2 à quarta, 16, mais 1, 17. E 17, por sua vez, também é um número primo. Veja, se n for igual a 3, então a expressão se torna 2 elevado a 2 ao cubo mais 1. 2 ao cubo é 8, então eu teria 2 elevado a 8 mais 1. E por sua vez, 2 elevado a 8 mais 1, isso vai dar 257, que também é um número primo. Agora, n igual a 4. Então, a expressão vai se tornar 2 elevado a 2 à quarta mais 1. 2 à quarta é 16. Então, eu tenho 2 elevado a 16 mais 1. 2 elevado a 16 mais 1 vai dar 65.537. E isso, por sua vez, também é um número primo. Então perceba que, à medida que eu estou substituindo números naturais, os resultados que eu obtenho com esta fórmula são números primos. O matemático francês Pierre de Fermat, um matemático do século XVII, que é bastante conhecido por um resultado chamado Último Teorema de Fermat, ele acreditava que esta fórmula geraria números primos sempre. No entanto, um outro matemático chamado Leonhard Euler, um matemático do século XVIII, mostrou que isso não era verdade. Para n igual a 5, você obtém o seguinte resultado. Y igual a 2 elevado a 2 à quinta mais 1. 2 elevado à quinta é 32, então eu tenho 2 elevado a 32 mais 1, e isso dá 4.294.967.297. E, por sua vez, é possível mostrar que este número é 641 vezes 6.700.417. Portanto, para n igual a 5, o resultado não é mais um número primo. Logo,
Quando você faz a indução, você passa a acreditar que esta fórmula 2 elevado a n mais 1 sempre vai dar como resultado o número primo, o que se está fazendo é uma indução vulgar ou indução galinácea. Ou seja, você viu que algo estava se repetindo e generalizou o resultado, muito embora esse resultado, de maneira geral, é falso. Vamos olhar para um segundo exemplo. Eu vou considerar aquela relação y igual a menos n ao cubo sobre 6 mais 3n quadrado sobre 2 menos 7n sobre 3 mais 3, definida para todo número natural não nulo. Então, eu vou considerar os naturais a partir do 1 aqui. Então, veja. Se n for igual a 1, a expressão vai se tornar o seguinte. Menos n ao cubo, então fica 1 ao cubo, que é 1 sobre 6, mais 3 vezes 1, porque 1 ao quadrado também é 1, menos 7 vezes 1, isso dividido por 3, mais 3. E, portanto, a expressão que eu tenho é menos 1/6 mais 3 meios menos 7 terços mais 3. Vou fazer este cálculo aqui. O MMC entre 6, 2 e 3 dá 6. Então, eu tenho 6 dividido por 6, 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 6 dividido por 2, 3 vezes 3, 9. Menos 6 dividido por 3, 2 vezes 7, 14. Mais 6 dividido por 1, 6 vezes 3, 18. Agora veja, menos 1 mais 9, isso dá 8. 8 menos 14 dá menos 6. Menos 6 mais 18 dá 12. E 12 dividido por 6, isso dá 2. E perceba que 2 é um número primo. Agora, se n for igual a 2, então a minha expressão se torna y igual a menos 2 ao cubo, que é 8, sobre 6. Mais 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4. Tudo isso dividido por 2. Menos 7 vezes 2 sobre 3. Mais 3. Novamente tirando o MMC, que é 6. Então eu tenho 6 dividido por 6, 1 vezes menos 8, menos 8. Mais 6 dividido por 2, isso dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Menos 6 dividido por 3, dá 2. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 2, 28. Mais 6 dividido por 1, 6 vezes 3, 18. E aqui eu tenho o seguinte. Menos 8 mais 36 dá 28. 28 menos 28, 0. 0 com 18, 18. E 18 dividido por 6, isso dá 3. Que, por sua vez, também é um número primo. Agora, façamos para n igual a 3. Então, para n igual a 3, isso fica menos 3 ao cubo, 27, sobre 6, mais 3 vezes 3 ao quadrado, que é 9, sobre 2, menos 7 vezes 3 sobre 3, mais 3. Então, novamente colocando o MMC, que é 6, eu vou ter o seguinte. 6 dividido por 6, 1, vezes menos 27, menos 27. Mais 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Menos
6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 3, 42. Mais 6 dividido por 1, 6 vezes 3, 18. Agora veja, eu vou ter menos 27 mais 81, isso dá 54. 54 menos 42, isso vira 12. 12 mais 18, 30. Então fica 30 sobre 6 e isso dá 5. 5, por sua vez, também é um número primo. Façamos agora para n igual a 4. Então o que eu terei é y igual a menos 4 ao cubo, que é 64, sobre 6. Mais 3 vezes 4 ao quadrado, que é 16, sobre 2. Menos 7 vezes 4 sobre 3, mais 3. E aí, veja, o MMC novamente é 6. 6 dividido por 6, 1, vezes menos 64, menos 64. Mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 16 dá 144. Menos 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 4, isso dá 56. Mais 6 dividido por 1, 6 vezes 3, 18. E aqui eu tenho o seguinte. Menos 64 mais 144, isso dá 80. 80 menos 56, isso dá 24. 24 mais 18, 42. E quando eu divido 42 por 6, isso dá 7, que é um número primo. Então perceba, à medida que eu estou substituindo naturais não nulos de maneira consecutiva, eu obtive 2, 3, 5, 7, são todos números primos. Então, parece, no primeiro momento, que eu encontrei uma fórmula para todos os números primos positivos melhor que aquela que Fermat desconfiava que fosse a verdadeira, que é exatamente aquela que observamos no exemplo anterior. E, partindo desse pressuposto, a indução vulgar me diria o seguinte: olha, com esta fórmula, de fato, você vai ter todos os números primos positivos em ordem. No entanto, eu queria observar o que acontece se eu substituo 5 naquela expressão. Então, a fórmula com n igual a 5 viraria menos 5 ao cubo, que é 125, sobre 6. Mais 3 vezes 5 ao quadrado, que é 25, sobre 2. Menos 7 vezes 5, sobre 3. Mais 3. Novamente, o MMC aqui é 6. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes menos 125 dá menos 125. Mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 25 dá 225. Menos 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5, 70. Mais 6 dividido por 1, 6 vezes 3, 18. E isso me leva ao seguinte. Menos 125 mais 225 dá 100. 100 menos 70 dá 30. 30 mais 18, 48. Quando eu divido 48 por 6, isso dá 8. E 8 não é um número primo. Portanto, essa generalização feita a partir da observação de alguns casos também está errada. É preciso, então, ter algum método que possa validar a indução vulgar. Ou seja,
Se eu estou observando que algo está acontecendo de maneira repetida para os números naturais, é importante entender quando é que eu posso afirmar que isso vai valer para todos eles, ou seja, quando eu vou poder fazer uma generalização. Mas como eu disse antes, para isso é necessário ter algum método. E só a título de exemplificação deste método, eu vou considerar a seguinte afirmação: a soma dos n primeiros números ímpares positivos é n ao quadrado. Esta afirmação eu posso escrever da seguinte maneira: 1 mais 3 mais 5 mais... E aqui eu vou escrever um número ímpar de maneira geral da seguinte forma: 2n menos 1. Então, a soma desses números ímpares é igual a n ao quadrado. E perceba que eu escrevo 2n menos 1 e não 2n mais 1, porque a princípio eu vou considerar os naturais não nulos para essa afirmação. E aí perceba, quando n for igual a 1, o número que eu tenho é 2 vezes 1, que é 2 menos 1, dá o próprio número 1, que é o primeiro termo desta soma. Por isso que eu estou utilizando 2n menos 1. Agora, eu quero fazer algumas observações. A primeira é a seguinte: se n for igual a 1, então 1 seria este o único elemento daquela soma, e isso é 1 ao quadrado. Então vale. Se n for igual a 2, então os dois primeiros ímpares positivos seriam 1 e 3. Então eu tenho 1 mais 3, isso dá 4, mais 4 é 2 ao quadrado. Se n for igual a 3, aí eu vou somar os três primeiros ímpares positivos. 1 mais 3 mais 5. 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9. E perceba, isso é 3 ao quadrado. Se n for igual a 4, ficaria 1 mais 3 mais 5 mais 7. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Com 7, 16. E perceba, 16 é 4 ao quadrado. Se n for igual a 5, eu teria 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9. Perceba, 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Com 7, 16. 16 com 9, 25. E isso é 5 ao quadrado. E eu poderia fazer isso daí em diante. Por exemplo, imagine que eu pegue n igual a 10. Então a soma que eu estou considerando é 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11 mais 13 mais 15 mais 17 mais 19. Aqui estão os 10 primeiros números ímpares positivos. E aí veja, a soma daria 1 mais 3, 4, com 5, 9, com 7, 16, com 9, 25. Com 11 dá 36, com mais 13, 49, 49 com mais 15, 64, com mais 17, 81, com mais 19, 100. E 100 é 10 ao quadrado. Então, a princípio, parece que essa afirmação é verdadeira. No entanto, mesmo que nós testássemos esta afirmação até n igual a 1 milhão, ou seja, faria para 11, 12, 13, 14, 15, assim por diante, a afirmação não estaria validada. Para que a gente valide uma indução vulgar, é preciso utilizar um procedimento chamado princípio de indução finita, que eu vou chamar de PIF, PIF, cujo enunciado é o seguinte: uma proposição P de N, ou seja, uma proposição aplicável aos números naturais,
é válida para todo número natural maior ou igual a n0 quando esta proposição para o n0 é verdadeira e se eu tenho um k natural, um k maior ou igual a n0 e eu parto do pressuposto que a proposição é verdadeira para este k, então ela também é verdadeira para k mais 1. Este, essencialmente, é o princípio de indução finita. Para ficar mais clara essa ideia, eu vou mostrar a afirmação de que a soma dos n primeiros números ímpares positivos é n ao quadrado pelo princípio de indução finita, porque ela é verdadeira. É uma indução vulgar que, de fato, nós podemos generalizar. Veja, então, para demonstrar este fato, agora eu vou provar que de fato funciona, nós fazemos o seguinte. Então, inicialmente, como o princípio diz, eu tenho que provar que vale para um determinado número natural. Como a expressão ela foi concebida a partir de n igual a 1, eu vou mostrar então que para n igual a 1, a expressão é verdadeira. E perceba, como nós já observamos, se n for igual a 1, então 1 é igual a 1 ao quadrado. Acabou, é verdade. Agora, na segunda parte, eu vou supor o seguinte. Suponha agora que a expressão P de n seja verdadeira para algum k pertencente ao conjunto dos naturais não nulos. Ou seja, o que eu estou dizendo é que 1 mais 3 mais até chegar em 2k menos 1, isso aqui dá k ao quadrado. Então, eu vou verificar o que acontece se eu fizer a soma até o termo de ordem k mais 1. Ou seja, 1 mais 3 mais até chegar no termo de ordem k mais 1. 2 vezes k mais 1 menos 1. Vou verificar o que acontece com essa soma. Inicialmente, eu quero observar que essa soma pode ser escrita da seguinte forma. Isso é 1 mais 3 mais até o termo 2k menos 1 somado com o termo 2 vezes k mais 1 menos 1. Agora, perceba que eu estou supondo que o resultado vale para esta soma. É o que nós chamamos de hipótese de indução. E, portanto, esta soma se torna k ao quadrado. Agora eu vou distribuir esse 2 no parênteses e ver o que eu tenho. Então fica k ao quadrado mais 2 vezes k mais 2 vezes 1 mais 2 e mais com menos, menos 1. Ou seja, k ao quadrado mais 2k mais 1. K ao quadrado mais 2k mais 1 é exatamente k mais 1 ao quadrado. Portanto, o que acabei de observar é que P de k mais 1 é verdadeira. Assim, pelo princípio de indução finita, temos que
1 mais 3 mais 5, até chegar no termo 2n menos 1. Isso é n ao quadrado, valendo para todo natural não nulo. E isso então encerra a demonstração. Portanto, agora eu posso dizer que aquela indução vulgar é verdadeira. E perceba que eu estou utilizando o método, mas em nenhum momento eu justifiquei por que ele funciona. E nem pretendo fazer isso aqui nesse vídeo. Na realidade, para ter uma explicação mais aprofundada de por que ele é concebido dessa forma e por que de fato ele vai funcionar, eu sugiro que você assista o vídeo que eu indiquei no começo da nossa conversa. Ali tem uma explicação um pouco mais matemática de como é que este método é concebido e por que de fato ele irá funcionar. Neste vídeo, como eu já citei, a ideia é apenas mostrar como executá-lo, como é que você aplica, como você utiliza esse método. Então, façamos mais um exemplo para utilizar a indução finita. Neste exemplo, eu vou provar que 8 divide 3 elevado a 2n menos 1 para todo número natural não nulo, ou seja, para todo natural maior ou igual a 1. Então, para que a gente possa utilizar indução finita, no primeiro momento, eu vou verificar se esta proposição é verdadeira para o menor natural não nulo, ou seja, para 1, já que eu quero que valha a partir do número 1. E veja, P de 1, ela é verdadeira, pois, observe o seguinte, 3 elevado a 2 vezes 1 menos 1 vai ser 2 vezes 1, 2, então 3 ao quadrado menos 1, 3 ao quadrado 9, menos 1 dá 8. Ou seja, 8 divide 3 elevado a 2 vezes 1 menos 1. Agora, a segunda parte do método para fazer a demonstração é a seguinte. Eu vou supor que P de n seja verdadeira para algum K natural não nulo. Ou seja, o que eu estou supondo é que 8 divide 3 elevado a 2k menos 1, isso para algum natural maior ou igual a 1. Então, vamos observar o seguinte. 3 elevado a 2 vezes k mais 1, ou seja, no lugar deste k, eu estou substituído por k mais 1, menos 1. A minha ideia é mostrar que este termo também dá para dividir por 8. Perceba que isso é 3 elevado a 2k mais 2 menos 1. E esta potência eu posso separar como 3 elevado a 2k vezes 3 ao quadrado menos 1. Mas 3 ao quadrado é 9. Então isso fica 9 vezes 3 elevado a 2k menos 1. Agora, o 9 eu posso separar como 8 mais 1. Então, em vez de escrever 9, eu vou escrever 8 mais 1 vezes 3 elevado a 2k menos 1. E agora eu vou distribuir esse 3 elevado a 2k nesta soma. Então, eu tenho 8 vezes 3 elevado a 2k mais 3 elevado a 2k menos 1. Agora, perceba.
esta parcela dá para dividir por 8, que é 8 vezes alguma coisa. E esta parcela, pela hipótese de indução, dá para dividir por 8 também. Então, eu estou somando duas coisas que dá para dividir por 8. Logo, a soma inteira dá para dividir por 8. É isso que eu vou registrar. Como? 8 divide 8 vezes 3 elevado a 2k. E 8 divide 3 elevado a 2k menos 1. Temos que o 8 vai dividir a soma dessas duas parcelas. Ou, como vimos originalmente, isso é a mesma coisa dizer que 8 divide 3 elevado a 2 vezes k mais 1 menos 1. Pelo princípio de indução finita, segue que, já que o resultado vale para k mais 1, que 8 divide 3 elevado a 2n menos 1, isso para todo natural não nulo. E aqui encerra a nossa demonstração. No exemplo número 4, eu vou provar um resultado que eu afirmei no vídeo no qual nós tratamos de conjuntos. Vou deixar o card aqui no alto da tela para você ver depois. Mas no vídeo de conjuntos eu só afirmei. Aqui eu vou demonstrar. A afirmação é a seguinte: se A é um conjunto finito com n elementos, então as partes de A possuem 2 elevado a n elementos. Vamos mostrar isso por indução finita. Então, inicialmente, eu quero observar o seguinte. Como aqui eu estou falando de quantidade de elementos de um conjunto, e eu posso admitir que um conjunto não tem elemento, ou seja, a quantidade é zero, este resultado vai ter que ser demonstrado para todos os números naturais. Então, no primeiro momento, eu vou mostrar se vale para zero. E aí, observe. Se n for igual a zero, então A é o conjunto vazio. Ou seja, se eu não tenho nenhum elemento, A é o vazio. Se o A é o vazio, então quando eu calculo as partes de A, isso só tem um subconjunto. Porque veja, no caso do vazio, as partes do vazio ou são o vazio ou o próprio conjunto. Mas o vazio e o próprio conjunto são iguais. Então, as partes de A têm somente um elemento, que é o vazio. Logo, eu estou mostrando que as partes de A têm um elemento que eu posso escrever como 2 elevado a zero. Ou seja, se n for igual a zero, o resultado é verdadeiro. Agora, suponha que o resultado seja válido para algum k natural. Então, seja A um conjunto com k mais 1 elementos. A ideia aqui é mostrar, então, que as partes desse conjunto com k mais 1 elementos vai ter
2 elevado a K mais 1 elementos. Agora, eu vou tomar um elemento Azinho no conjunto A e vou considerar o conjunto Azão menos este elemento que eu considerei. Veja, se eu tenho um conjunto com K mais 1 elementos e eu tiro um deles, agora eu fico com um conjunto com K elementos. Ou seja, Azão menos Azinho tem K elementos. Vou observar isso também. Então veja, como Azão menos Azinho tem K elementos, segue. Agora eu vou utilizar a hipótese de indução. Que as partes desse conjunto têm 2 elevado a K elementos. Ou seja, eu tiro um elemento do conjunto A e o que me sobra é então o conjunto com K elementos. A hipótese de indução diz que no momento que eu for calcular as partes dele, eu vou encontrar 2 elevado a K partes. No entanto, eu quero fazer uma observação. Note que os subconjuntos de A eles são de 2 tipos. Veja, fixado este Azinho que eu excluí, eu posso dizer o seguinte: dado o subconjunto do A grande, o conjuntão A, o Azinho pode estar nesse subconjunto, como pode não estar. Se o Azinho não está nesse subconjunto, então o subconjunto do A grande, na realidade, é um subconjunto deste conjunto aqui. Vou repetir a ideia. Quando eu pego o elemento Azinho e vou olhar para o conjunto A todo, eu tenho 2 possibilidades. Ou o Azinho vai estar num subconjunto que eu pego do A grande, ou ele pode não estar num subconjunto do A grande. Se o Azinho não está no subconjunto do A grande, significa que esse subconjunto vai estar no conjunto Azão menos Azinho. Vou registrar isso. Então, a primeira possibilidade é o Azinho não está no subconjunto. Neste caso, como observamos, temos 2 elevado a K subconjuntos com essa característica. Porque se o Azinho não está no subconjunto do Azão, então esse subconjunto está no conjunto Azão menos Azinho, e dentro desse conjunto Azão menos o Azinho, nós já vimos que tem 2 elevado a K subconjuntos. Portanto, dentro do conjunto A, eu tenho 2 elevado a K subconjuntos que não tem um elemento A minúsculo. Agora, a segunda possibilidade é se o A está no subconjunto. E aí perceba,
Como é que eu construo um subconjunto do A que tenha o elemento Azinho? Isso é simples. Basta pegar um subconjunto do conjunto Azão menos Azinho, pego qualquer um deles, e acrescento o Azinho a esse subconjunto. E aí, neste caso, eu vou ter ganho mais 2 elevado a k subconjuntos que tenham Azinho. Vou registrar isso tudo. Então, neste caso, o subconjunto em questão pode ser obtido tomando um subconjunto de Azão menos o Azinho e adicionando a este o elemento A. Assim, o que eu estou dizendo é que temos 2 elevado a k subconjuntos de A grande, ou seja, de Azão, com esta característica. Portanto, neste caso, quando eu calculo as partes de A, elas vão ter 2 elevado a k elementos que não contêm o Azinho, mais 2 elevado a k elementos que contêm o Azinho. Perceba que 2 elevado a k mais 2 elevado a k é 2 vezes 2 elevado a k. E, por sua vez, isso é 2 elevado a k mais 1. Portanto, as partes de A têm 2 elevado a k mais 1 elementos. E, dessa forma, como o resultado está valendo para k mais 1, pelo princípio de indução finita, o resultado segue. Ou seja, se eu tenho um conjunto com n elementos, conjunto finito, as partes de A terá 2 elevado a n elementos. E isso encerra a nossa demonstração. Um último exemplo que eu quero mostrar, só para que a gente cristalize a ideia da indução finita, é o seguinte. Eu vou provar que 2 elevado a n é maior ou igual a n mais 1 para todo natural não nulo. Porque para zero eu teria a expressão 0 maior ou igual a 1, o que evidentemente não é verdade. Então vamos demonstrar isso por indução finita. Então veja, se o n for igual a 1, já que eu quero mostrar que vale para todo natural não nulo, vou começar com o menor deles, que é 1. Então, se n é igual a 1, nós temos o seguinte. Duas vezes 1 é 2 e 1 mais 1 é 2. Logo, eu posso afirmar que 2 vezes 1 é maior ou igual, porque aqui eu estou aceitando a igualdade, que 1 mais 1. Ou seja, o resultado vale para n igual a 1. Agora, suponha que para algum
K natural não nulo, que nós temos o seguinte, que 2 elevado a K é maior ou igual que K mais 1. Ou seja, para este K, um natural não nulo, eu estou supondo que o resultado é verdadeiro. Então, eu quero observar o que acontece se eu substituo este K por K mais 1. Então, veja, quando eu faço 2 vezes K mais 1, a minha expectativa é que no final eu conclua que isso fica maior ou igual a K mais 1 mais 1. Mas vamos começar com 2 vezes K mais 1. E isso, distribuindo 2, é 2K mais 2. Mas perceba, pela hipótese de indução, 2K é maior ou igual a K mais 1. Então isso ficaria maior ou igual a K mais 1 mais 2. Mas ainda eu quero observar o seguinte. 2 é maior do que 1. Então isso fica maior que K mais 1 mais 1. Portanto, o que eu acabei de mostrar é que 2 vezes K mais 1, neste caso é maior, mas por ser maior eu posso utilizar ou maior ou igual a K mais 1 mais 1. Assim, o que observamos é que P aplicado em K mais 1, ou seja, a minha proposição, quando substituo o termo N por K mais 1, é verdadeira. E aí, pelo princípio de indução finita, o resultado é válido para todo N pertencendo ao conjunto dos naturais não nulos. E isso então encerra a nossa demonstração. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje, de apresentar. Espero que tenha sido bastante proveitoso e eu te aguardo no próximo vídeo. Um abraço!